esse sistema dominante, então a gente tem que fazer a nossa parte, e fazendo a nossa parte, buscando aprovar leis, não decretos ou portarias ou normativas frágeis, e através da legislação estadual, que eu acho que é mais rígida no enfrentamento a esse poder econômico que atua na cidade. Vereador, muito obrigado, e eu espero que todos se unam de fato em defesa da Lagoa de Itaipu, e quero parabenizar a equipe técnica do CLIP, a equipe técnica da Prefeitura e todos aqueles agentes públicos que vêm se esforçando continuamente nessa resistência ecológica aqui no município. Parabéns, Amanda, parabéns, Jamel, parabéns a todos que estão aí à frente desse projeto de demarcação, que eu acho que é oportuno também. Obrigado. Obrigado, Gerard. Eu vou, então, passar a palavra aqui. Pode aplaudir. Tá. O presidente do INEA está aí? Nos ouve? Escuto bem sim, vereador, tudo bem? Opa, agora sim, bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Fique à vontade para fazer sua fala. Primeiramente, me desculpar de não poder estar aí presencialmente. Para mim, sempre é uma bênção voltar para Niterói, terra onde eu fui nascido e criado, em Mara Vista, então conheço bastante ali a situação da região. Parabenizar o Gonzalo e o Jamel aí pela apresentação. Acho que a gente já se encontrou em algumas vezes. Cumprimentar aí os amigos de longa data, Gerard, Paulo Bidegan, acho que a Alba está aí por aí também, enfim, tem algumas pessoas que eu vi aqui rapidamente. E para mim, assim, é só ressaltar a importância do projeto, do CLIP, em relação à demarcação. A gente sabe o quanto é importante. Acho que também é muito esclarecedor e a gente pensar a longo prazo. Eu acho que o Gonzalo ou o Jamel falaram isso, Então a gente tem as questões das mudanças climáticas, as marés vão mudar, os termos de recorrência das grandes chuvas também devem diminuir o tempo disso. Então, várias análises têm que ser feitas e essa demarcação, apesar de ser uma demarcação física, ela tem que ser rotineiramente revisada para garantir que essas mudanças climáticas, o próprio assoreamento natural e antrópico da lagoa, ele pode mudar a dinâmica dos rios e das lagoas. Então, a FMP é uma faixa marginal de proteção, é um mecanismo que nós temos no estado do Rio de Janeiro e que ele tem que ser rotineiramente revisado para a gente ver. E só, eu acho que o Gerard agora falou rapidamente, mas eu acho que o Jamel perguntou sobre a questão do Parque Estadual, da Serra da Tiririca, o decreto estadual que ampliou, 41266 de 2008, um decreto estadual que ampliou e os limites da Serra da Tiririca. E o Jamel perguntou em relação aos limites deles, só para esclarecer, essa decisão, esse mandato de segurança, que é que trata desse tema, ele, na verdade, ele é só referido a 3 propriedades, sem exclusão de quaisquer outras. Então, tirando as 3 propriedades que foram incluídas nessa decisão judicial, que NEA foi até a última instância defendendo e não logrou êxito nesse processo, ele não exclui o resto dos limites do parque, então podem ser considerados dentro desse estudo. Só para esclarecer isso, agradecer a oportunidade, colocar o INEA à disposição aqui de vocês para qualquer dúvida, para contribuição também nessas revisões e qualquer outro tema relativo a Niterói ou qualquer outro. Enfim, Gerard, a gente já se fala bastante aqui sobre outros temas, mas abrir essa disponibilidade a qualquer outro. Obrigado. Obrigado, presidente. Confesso ficar bastante aliviado aí com a gente entender que essas possíveis comissões de revisão para proteger. Eu quero colocar aqui à disposição a Comissão de Meio Ambiente, a qual sou vice-presidente. Não deixe de conversar conosco sobre qualquer decisão aqui para Niterói. E também dizer da nossa felicidade, porque a interpretação do presidente do INEA é a nossa, em relação à decisão judicial, apenas para as propriedades que ajuizaram a ação. Não tem um efeito erga omnes e muito menos o condão de derrubar o decreto inteiro. Isso é muito importante. E que bom, eu espero, não sei se tiver, presidente, encaminhe para a gente, eu posso te pedir pelo WhatsApp, algum parecer, Procuradoria do INEA, não sei, isso poderia nos ajudar aí numa discussão futura, até para a lei de ocupação do solo,
que eu espero também estar mais próximo de você, me permita chamar de você, presidente, para a gente tomar algumas decisões juntos, entendeu? Obrigado mesmo pela sua presença essa hora conosco aí, sucesso na sua luta aí, que não é pequena no INEA. Claro, vereador. Não, estamos à disposição e assim que terminar a audiência aqui, eu vou pegar a decisão aqui, o nosso entendimento da decisão, e vou encaminhar para o senhor e o senhor pode compartilhar com quem desejar aí. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Vou chamar para fazer uso da fala aqui, revezando então, no virtual, a Cátia Valado. Bem, boa noite, Daniel, obrigado pelo espaço, tá? Boa noite, Amanda. Quero, inicialmente, parabenizar o Gonzalo e ao Jamel, né, pela apresentação. Eu me orgulho muito, tá, de fazer parte do SECROM, né, há quase 20 anos, e do CLIP, né, desde do seu início, da sua criação. E eu queria agradecer ao presidente, né, ao Felipe, tá, pela sua colocação e nos esclarecer que havia muita dúvida em relação realmente a essa decisão. Infelizmente, né, enfim, o nosso pleito na época era de uma lei. Na verdade, foi o SECROM que fez a solicitação dessa ampliação, não só da ampliação da área úmida do parque, como da faixa marginal. Então, na época, a gente solicitou, nós queríamos um novo parque, tá? Queríamos que fosse por lei. Bom, por questões administrativas, né? Enfim, na época, teve a opção de continuar no mesmo parque e ser por decreto, tá? Enfim. Mas estamos aí, tá? Sempre, né? Acompanhando, sempre, né? Tentando, de todos os meios, continuar na proteção dessa área tão importante, né? Para o nosso sistema aqui, lagunar. Eu queria também aproveitar para agradecer 4 pessoas da sua importância nesse processo todo, que muitas pessoas que chegaram após, né, para a região oceânica, né, para esse grupo de ambientalistas, que hoje aumentou muito, né, que eu acho muito bom, está todo mundo, mais gente defendendo a lagoa. E nós estamos ficando velhinhos, né, então é muito bom. O doutor Luciano, tá? O doutor Canedo, Luciano de Mato, doutor Canedo, que foi o procurador, né, o MPF, o MPE estadual, onde começou toda essa questão da faixa marginal, tá? Foi através deles, tá? E eu, Luiz Firmino, que na época era presidente da Serra, que abraçou o nosso pleito, entendeu? Criou um grupo de trabalho e foi uma dedicação total durante um ano de trabalho para a realização e proteção dessa faixa, tá? Então, é impossível esquecer essas pessoas. E também ao Rogério Rocco, que por uma denúncia dele foram presos dois analistas, tá? Que deram laudos falsos com relação também a essas áreas. Então, são coisas que fazem parte da história, tá? Que muitas pessoas hoje realmente não têm noção. Então, realmente, as pessoas foram marcantes na construção dessa proteção, tá? E eu queria colocar, tá? Com relação ao Comitê Baía de Guanabara, tá? Em caráter informativo, que nós também com o recurso do FODRI estamos ajudando, né, participando, né, em parceria com a Prefeitura, no saneamento do Morro do Cabrito, tá? Que fica no Jacaré. Então, a gente está trazendo esses recursos, né, enfim, o dos Marcos e esse dessa comunidade, e mais agora 12 pontos de monitoramento das lagoas por 3 anos. Então, são recursos que a gente está trazendo aqui para o nosso sistema lagunar. E eu queria também citar, para conhecimento, né, de todos, tá, a Lei 3239, que é o que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, que cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos. E nessa lei, ela fala, no artigo 55, das competências do Comitê de Bahia. E no seu inciso 12, ela fala o seguinte: implementar ações conjuntas com organismos competentes do Poder Executivo, visando a definição dos critérios de preservação e uso das faixas marginais de proteção de rios, lagoas e lagunas. Então, nós estamos cumprindo a nossa missão, tá? Enfim, agradeço aí a todos, tá? Realmente está sendo muito, muito produtiva e continuamos aí em defesa, né, Daniel, do nosso sistema lagunar. Muito obrigada, Daniel, pelo seu apoio. Eu que agradeço, uma boa noite para Cátia. todos. Obrigado a vocês todos que estão aí há algumas décadas mantendo de pé
o que é o que a gente acredita, né? Então, enfim, eu sou mais um e espero que depois venham outros e que espero um dia não precisar vir mais ninguém, que isso esteja definido e que a gente não precise mais de tantas lutas. Chamar o Marcos Damasio para fazer uso da fala. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8 pessoas. Depois a Cíntia já se prepara pelo mandato do Paulo Eduardo Gomes. Boa noite, Niterói. Boa noite, vereador Daniel Marques. Boa noite, gestora do Sistema Lagunar, Amanda. Boa noite a todos que estão aqui na forma presencial e da forma virtual. Mais uma vez, estamos vivendo um projeto de marcação em torno da nossa Lagoa de Itaipu sendo apresentado, muito bonito, e corroboro aqui com o Guerra sobre a gente transformar esse decreto em lei, para que mais tarde não venha, fazer outras mudanças, porque cada vez que muda-se gestão, cada vez que se muda a legislação, é-se alterado o comportamento do sistema lagunar. E isso prejudica muito o nosso meio ambiente. Pois bem, hoje eu gostaria, Daniel Marques, que mais gestores, mais secretários de meio ambiente estivessem aqui presentes, enviado do nosso executivo. Mais uma vez, não veio ninguém, somente a nossa amiga Amanda. Foi convidado, né? Não, tem no virtual o Vitor. O Vitor. Da Secretaria de Meio Ambiente. Vitor Lopes, do Jurídico. Esqueci também aqui de mencionar o nosso presidente do INEA, Felipe Campelo, onde tive o prazer de conhecer. Bem, a minha fala aqui hoje é de uma forma de tristeza que eu tenho observado o nosso sistema lagunar. Eu acompanho o sistema lagunar de Niterói já há uns 7 anos e é toda vez a mesma história. Nós vamos revitalizar o sistema lagunar. Nós vamos resolver o problema lá da Lagoa de Itaipu, da Lagoa de Piratininga. Vamos apresentar projeto. Eu já fui a dezenas de apresentações de projeto, Daniel Marques, junto até mesmo com você. Já fui a várias apresentações de projetos para salvar a Lagoa de Piratininga, salvar o canal de Itaipu, e nada se acontece na cidade de Niterói. É lamentável que agora, mais uma vez, o fechamento do canal de Itaipu, a prefeitura coloque-se lá uma máquina para ficar enxugando gelo. É brincar de castelinho de areia com sofrimento ambiental da Lagoa de Itaipu, da Lagoa de Piratininga. É lamentável. Então, assim, mais uma vez, eu saio da minha residência para vir para cá, largo o meu trabalho para lutar pela cidade, e a gente não vê o prefeito que se diz ambientalista, que para mim ele é ciclista, para mim ele é plantador, jardineiro. Nós temos um prefeito jardineiro, porque para plantar, botar mudinha, o rapaz faz uma festa, é um circo, Daniel Marques, vereador, é um circo. Vamos catar lixo, aí vai todo mundo, aquele grupo todo, os vereadores, não vem ninguém aqui na audiência pública, mas na hora de botar a plantinha lá, vai todo mundo, todos os vereadores, secretários, na hora de catar o lixinho, vai todo mundo, mas na hora de acabar com o esgoto da Lagoa de Piratininga, na hora de acabar com o esgoto da Lagoa de Itaipu, ninguém aparece. Eu quero saber aonde que isso se chama ambientalismo. Não é. O que está acontecendo hoje na cidade de Niterói e no sistema lagunar é um genocídio ambiental. É o que está acontecendo há anos. E a sociedade está ficando cansada disso. É o canal de Itaipu fechando, é as trocas de águas que não acontecem, é o bairro de Cambuinhas fedendo a esgoto. Eu moro do lado do Camboatá, vereador Daniel Marques. 7 horas, o canal de Camboatá é esgoto puro.
Nós não temos troca de águas. O túnel do Tibau fechado, canal de Itaipu assoreado, a ET de Cambuinhas largando resíduo químico no canal, que a gente sabe muito bem disso, que a ET sai poluente químico para o canal Camboatá, não temos troca de água, vai acabar. Como está acabando. Como está tendo mortandade de peixes. Os jacarés estão ali no canal Camboatá sofrendo. As árvores em volta da lagoa de Piratininga se acabaram, de um dia para a noite. O nobre vereador fez as denúncias, foram lá, tentou resgatar algumas, infelizmente não conseguiu. E até onde a sociedade vai ficar parada vendo esse genocídio ambiental acontecer na cidade de Niterói? Eu quero entender. E muitas das vezes as pessoas falam assim, o Damásio vai para lá falar porque ele tem interesse político. Não dependo da política para pagar minhas contas. Não dependo. Sou empresário na cidade. Vou falar no dia que desassorearem a Lagoa de Piratininga. Pararam de lançar esgoto na Lagoa de Piratininga. Desassorear o canal de Itaipu, eu paro de falar. Mas enquanto tiver desculpa o termo, essa sacanagem com o meio ambiente na cidade de Niterói, eu vou continuar falando. Porque não dá mais para aguentar tanto esgoto nas lagoas de Piratininga e na Lagoa de Itaipu. Eu visitei, Daniel Marques, a nascente do Rio Jacaré. É lindo, maravilhoso, Guerra. Foi lá em cima. Na Lagoa de Piratininga, quando deságua, é um nojo. É podridão. Vamos melhorar os afluentes da Lagoa de Piratininga. Não vejo ninguém se importar para isso. Vamos passar para... tivemos uma gestão de 16 anos para trás e nada aconteceu. E agora... Para concluir, Damásio, só por causa... Concluindo. E mais agora, o prefeito que era secretário ambiental virou prefeito e nada acontece. É ambientalista de WhatsApp. O prefeito que nós temos hoje é ambientalista de WhatsApp. Na hora que botar, na hora que vai botar a plantinha, faz uma festa. Aí vai, faz aquele circo todo bonitinho e tal. Mas na hora que acabar com o esgoto e discutir lá que o canal do Camboatá fica fedendo esgoto a noite toda, eu quero ver ele ir acordar e ir lá fazer. Botar o pé no esgoto. Prefeito Axel Grael, coloca o pé no esgoto e vai resolver o problema da Lagoa de Piratininga, vai resolver o problema da Lagoa de Itaipu. Outro dado também, Daniel Marques, até hoje ninguém me respondeu sobre a questão dos jardins filtrantes do POP. Qual o tempo de saturação dos jardins filtrantes? Alguém sabe essa resposta? Até hoje, Amanda, por favor, busque essa informação. A Dionê não me respondeu até hoje. Qual é o tempo de saturação daquelas piscinas de esgoto que vai se fazer, que em breve vai ser inaugurado o POP, e o prefeito vai ter que ficar vendendo bom ar para a região oceânica inteira, porque várias piscinas vão ser fomentadas lá de esgoto. Então é um absurdo. Eu estou lutando aqui pelo bem-estar da minha cidade, onde eu amo. Eu estou lutando aqui por interesse, não, que eu não dependo da política para pagar minhas contas. Então, prefeito, bota o pé no esgoto. Obrigado, Damásio. A casa é aberta para todos. E o debate de ideias é super bem-vindo. Passar a palavra para a Cíntia, do mandato do vereador Paulo Eduardo Gomes. Boa noite. Eu queria parabenizar a Daniel pela audiência, agradecer a Gonzalo e a Jamel e a todos os demais técnicos que estão aqui, que participaram da elaboração desse material. Eu queria avisar ao Guerrar que tanto eu sou assessora de Paulo Eduardo, vereador aqui da Câmara, quanto Carlos Arthur está aí no plenário, é assessor do deputado Flávio Serafini. E eu registrei a presença da assessoria do mandato do Jonathan Anjos. Aproveitar a oportunidade, Daniel, eu vi que o secretário Rafael Robertson, ele entrou, então eu queria aproveitar a oportunidade, porque nós tivemos na semana passada com o Paulo Eduardo, visitando o calçadão de Piratininga por conta de demanda dos trabalhadores
e nós pedimos uma reunião do secretário executivo Bira Marques com a Secretaria de Meio Ambiente e com o Niterói de Bicicleta, porque eu não me lembro, Daniel, se você estava, mas houve no Coman, há alguns anos atrás, uma reunião a respeito, Gonzalo estava presente, a respeito das ressacas em Piratininga, contenção das ressacas para poder recuperar o calçadão. E o que a gente está vendo é uma obra de uma ciclovia, que eu sou ciclista, eu sou super apoiadora de bicicleta e tudo mais, mas a gente está vendo um local que tem baixo trânsito, não vejo necessidade de ciclovia, quando não se está fazendo nenhuma obra para contenção de ressaca, para recuperação daquele calçadão. Então, a gente está pedindo uma reunião. Eu queria apelar aqui, eu ia falar com a Amanda e com o Vitor, mas eu aproveito a oportunidade da presença do secretário para, na medida do possível, agilizar com o Bira e com o Felipe Simões essa reunião que a gente está pedindo, porque a gente viu que está tendo problemas de execução muito graves lá. Então, e assim, a gente não tem, por exemplo, Daniel, uma ciclovia na Avenida 7, que tem um trânsito, eles estão botando ciclovia na ponta, lá no extremo, que é Piratininga, mas todo o acesso a Piratininga, que passa depois do túnel pela Avenida 7, não tem, é um lugar perigoso, de muito trânsito, com comunidade que circula muito de bicicleta, que estão botando uma ciclovia lá embaixo, num lugar que efetivamente, eu não estou nem falando do centro de Niterói ligar com Zona Norte, estou falando na região oceânica, a própria Almirante Tamandaré. Outro dia eu saí da praia de Piratininga, eu fui obrigada a entrar em Camboinhas, porque a ciclofaixa e os carros ali na rótula de Camboinhas me empurraram, eu tive que entrar dentro do bairro, porque não tem uma ciclovia. Então, assim, eu estou vendo que o Pró Sustentável, a obra do POP, é uma obra, para mim, está sendo de inglês ver, porque eu tenho sérias críticas, eu achava que era muito importante, não adianta a gente fazer uma reunião depois que a obra estiver totalmente pronta. Então, eu queria apelar à presença do secretário para nos conseguir essa reunião. Inclusive, essa questão do saneamento das comunidades também, fiquei feliz da Kátia falar que estão fazendo saneamento lá para cima no Jacaré, mas tem a comunidade, ou comunidades acima do Rio Arrozal também. Então, assim, a minha dúvida com o jardim filtrante é porque eu acho que é uma medida ajusante, é uma medida no final. E aí eu fico preocupada com as comunidades a montante de toda a bacia hídrica em que ela não está sendo considerada, né? As comunidades convivem com esgoto ou elas fazem suas próprias pequenas redes e isso não está sendo considerado. Isso para não falar do programa Se Liga que não se liga, né? Então eu queria aproveitar para isso. E eu tinha uma dúvida que eu queria pedir desculpas se for uma dúvida de burrice mesmo, mas eu precisava falar. Eu queria saber do Jamel, que é o seguinte, eu lutei em 79 dentro do Instituto de Arquitetos do Brasil, nós fizemos uma campanha muito grande contra o projeto da Veplan Imobiliária e, inclusive, a gente até ajuizou uma ação contra a abertura do canal de Itaipu. Perdemos, naturalmente, mas teve a vingança da Lagoa, né? Então a Veplan não conseguiu fazer as fundações que é o nome daquilo? Das marinas, né? As estacas foram sugadas pela marina e o projeto gorou, né? E eu tenho uma dúvida sincera que é assim, por que manter o canal aberto? Porque, assim, é uma pergunta de ignorante, eu não tenho conhecimento, mas eu queria entender por que manter o canal, eu sei que abrir o canal eu acho que teve um distúrbio muito grande no sistema lagunar. Aí a minha dúvida é melhor agora tentar remediar e manter isso ou o quê? Então, isso era uma dúvida que eu gostaria as estacas foram sugadas pela lagoa, eu sei disso, Kátia, é o que eu falei.
Cíntia. Então, era isso. Eu queria agradecer muito e, na medida do possível, eu queria entender essa medida de abertura do canal. Obrigada, Daniel. Obrigado a você, Cíntia. A gente viu lá os 13 cenários, alguns têm canal, outros não, mas o Jamel quer falar rapidinho, Jamel, só para dar uma orientada nessa história do canal? Eu posso falar, tem o Paulo aí, Bidegan também para falar, né? Mas eu vou assim, dar mais uma opinião do que uma coisa fundamentada, uma coisa fundamentada. Mas é uma questão de opinião e a gente volta e meia discute essa questão do canal aberto, canal fechado, sistema lagunar com água mais doce, né, salobra, ou como era mais antigamente, né, como era na época original, primitiva, ou como ele está atualmente, a questão do mangue ou a questão da taboa, né? Então, a gente está sempre discutindo essas questões de salinidade da lagoa e, de fato, essa questão do canal, ela está relacionada a isso. Não só o canal de Itaipu, quanto o túnel do Tibau, né, e o próprio canal de Camboatá. Então, hoje a gente tem esse sistema lagunar, né, realmente um sistema todo interligado, com duas ligações ao mar, o túnel do Tibau e o canal. Hoje o nosso sistema é salobro, né? Então a gente tem uma salinidade aumentada, já era, né, antigamente, não, ou primitivamente, vamos dizer assim, já existia aquela abertura de barra transitória, né? Mas a gente hoje tem uma salinidade mais alta nas duas lagoas e a gente está vendo uma transição, inclusive, de vegetação, né? Que é o sinal disso, a substituição paulatina de alguma vegetação na margem de água doce, né, mais ligada à água doce ou salobra, com pouca salinidade, pelo manguezal, né, e perda de áreas de taboa também, na área de Piratininga e tudo. Mas essa é uma questão, assim, basicamente uma discussão de estratégia, porque hoje todos os últimos estudos que se fizeram nos últimos anos tiveram um viés muito hidráulico, né, digamos assim. Então, aquela questão, vamos melhorar a qualidade da água através da renovação, né? E não através do corte da carga orgânica, né? E da manutenção do nível de água, etc. Né? Então, um viés menos liminológico, um viés mais hidráulico. E dentro dessas soluções hidráulicas todas, o que se fez foi fazer a abertura. Hoje em dia, para você fechar, você teria que dar uma solução imediata para o excesso de carga orgânica e o excesso de nutrientes na lagoa. Então, assim, Cíntia, eu te diria que não existe assim uma decisão taxativa, existe uma opção que se fez ao longo do tempo, né, por vários estudos contratados em várias gestões, tanto do INEA quanto da Prefeitura, né, em que se optou pela lagoa com maior renovação e troca com o mar. Se você fechasse hoje, você teria duas consequências, assim, só para resumir muito, né, me corrijam, por favor, os mais entendidos, mas você teria duas consequências básicas imediatas. A possível elevação do nível da lagoa, né, porque ela não estaria mais, né, dos dois lados, fechando os dois lados, não estaria mais nivelada com o mar necessariamente. Então, numa descarga muito alta de água doce, né, num evento de chuva extrema e tal, você poderia ter uma elevação e consequente alagamento de algumas áreas da periferia, né, que já estão ocupadas. Mas, além disso, você teria também uma perda de renovação de água, que a gente ainda tem com as marés, e teria que dar uma solução muito rápida para a questão da carga orgânica, né? Então, assim, foi mais uma questão de sucessivas decisões que caminharam no sentido hidráulico, tá? E não que essa estratégia ou essa decisão, tecnicamente, no final das contas, recomendem A ou B, tá? Não sei se o Paulo quer colocar alguma coisa em relação a isso, Paulo, ou mais alguém, ou a Cátia. Obrigado, Jamel. Pô, é sempre bom a gente estar nessas audiências por isso. Paulo, fica à vontade, Bideguem. Tá mudo, hein, Paulo? Não, o Jamel colocou bem. Quando eu me inscrevi também para falar, quando for minha vez, aí se tiver alguma coisa para acrescentar, mas eu acho que é isso aí mesmo. Não, então tá bom.
Passar a palavra aqui para o plenário, para o Marcos Gomes. Obrigado pela presença, Marcos. Pode só abaixar se quiser. Ajuda ele ali, Tiago. Ou se quiser, mexe só no microfone mesmo. Aí. Tranquilo. Aqui tá bom, aqui não é para subir. Alô? Isso. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí o nosso vereador, o Marcos, aí pela oportunidade também de estar aqui. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos aqui no plenário. E é muito bom essa audiência aqui, principalmente por estar presente aqui o INEA, a Prefeitura, membros do Legislativo. Então, como morador ali de Camboinhas, tá? A gente está sofrendo o impacto direto dessa poluição da Lagoa de Itaipu, não só a poluição da lagoa, como também a gente tem acompanhado as obras que a Prefeitura tem colocado, esses paliativos, que realmente a gente tem criticado bastante, porque a gente não pode se preocupar somente com a proteção da faixa marginal. A gente tem que se preocupar com o tratamento da lagoa. Isso aí está ficando em segundo plano. A gente tem observado aí, ao longo dos anos, 2018, 19, 20 e 21 agora, com o fechamento do canal, a Prefeitura novamente está incorrendo nos mesmos erros do passado. A gente tem alertado diariamente sobre isso. Aquele paliativo que está sendo feito lá hoje, está sendo de total desorganização, tá? Total desorganização, um resultado péssimo, como se fosse só desorganizado estava bom, mas o resultado não traz nada positivo para o sistema lagunar, porque uma máquina retroescavadeira, com aquela quantidade de areia que está no canal de Itaipu, não é suficiente, uma reto não é suficiente. A gente já até postou como isso foi feito pela Prefeitura de Maricá, no momento que eles abriram a passagem do mar para a Lagoa de Maricá, que eles colocaram mais de 20 máquinas para fazer, e a Prefeitura, né, lamentavelmente, insiste naquela maquininha solitária, outras empurrando areia, aí a gente avisa, está vindo a ressaca, quarta-feira, quinta-feira, aí aquela maquininha faz aqueles bolinhos de areia ali, aqueles castelinhos, como disse o Marcos, chega a ressaca do mar, joga a areia toda para dentro da lagoa. Então, hoje o problema maior não é só o canal. Hoje o problema grande é o assoreamento da Lagoa de Itaipu. Então, é muito bonito aqui a gente falar vários estudos, o clipe o tempo todo, falando de estudo, muita teoria, muito bacana, inúmeros, mais de 9 estudos sobre lagoa, mas ação a gente não vê nenhuma ação. Ou melhor, a gente só vê a ação desastrosa, a ação que não traz resultado positivo. Muito pelo contrário, piora a cada dia a situação da nossa lagoa. O túnel do Tibau está lá fechado até hoje, ninguém se manifesta, ninguém fala nada. Desde 2019, de fevereiro de 2019, já está 2 anos e meio fechado, a mortandade de peixe em Piratininga ocorrendo sistematicamente, e a gente não vê nenhuma ação. A gente viu uma maquininha lá, coitado, que eu chego lá para conversar com o cara da máquina, meu amigo, o que você está fazendo? Eu estou aqui desobstruindo o canal. Você vai fazer o quê? Não sei, o cara está perdido. O cara da máquina perdido, bicho. Não tem uma pessoa lá sequer acompanhando, não tem uma equipe de profissionais habilitados para poder sequer coordenar aquela atividade. Aí a Prefeitura fala que vai deixar aquela maquininha ali até dezembro trabalhando ali. Aí uma matemática fácil, que eu estou cansado de falar nos grupos,
uma máquina trabalhando 4 meses é igual a 4 máquinas trabalhando um mês. O custo é o mesmo. Se o problema é custo, entendeu, meu vereador? Se o problema é custo, o cara coloca 4 máquinas, porque ali, eu moro ali há 25 anos, a ação do mar ali é violenta. A gente sabe ali que a ressaca vem forte e o enroncamento de pedras ali já está tudo danificado. Então, no momento que você tira a areia do canal e joga para a praia de Cambuinhas, assim que chega a ressaca, ela retorna toda. É literalmente enxugar gelo. Pô, mas será que ninguém percebe isso? Será que isso aí não tem técnicos? Cadê o clipe nesse momento? Cadê o clipe? O clipe fica mostrando a foto do Google. Desculpa aí um amigo que mostrou a foto do Google e diz, olha como é lindo o canal do Camboatá. Na foto do Google. Pô, vai lá pessoalmente no canal do Camboatá, ver como é que está o canal do Camboatá, pô. O canal de Camboatá está podre, nojento, fedorento. Agora, na foto, tudo é bonito, muito bacana as apresentações aqui. Tudo por Google, tudo Google Map, tudo foto aérea, lá do espaço, até a profundidade do canal, o cara diz a batimetria pelo Google. Tem que ir lá pessoalmente, como eu fui, andei na metade da lagoa com água na canela, 30 centímetros de água. Não é ficar mostrando foto do Google e dizer que a paisagem é bonita. Porra, tem que ir lá pessoalmente. Agora ninguém aparece lá, eu não vejo ninguém, aparece sim. Então, o Marques, eu vou finalizar aqui minha palavra, tá? Realmente, a gente está cansando, a galera de lá está cansando, a prefeitura diz que vai ter uma licitação, que vai fazer um trabalho competente, já tem estudos aí da Hidroscience, eles não escolhem um cenário daquele para botar em prática. Não, vamos lá, desculpa até a palavreado, vamos enganar os trouxas, a população que está lá com enxadazinha na mão, vamos botar a maquininha lá, que eles vão dizer, a gente diz que já está desassoreando, a gente engana ele que está desassoreando, e eles acham que está tudo certo, e beleza, tranquilo. E fica falando aí diariamente, ó, vai ter uma licitação, o serviço correto vai ser feito em breve, que isso já está há anos e anos aí, porra. Então, a população já está cansada, a população já não aguenta mais ver esse tipo de coisa. A gente diariamente reporta tudo isso para a prefeitura, mas bate e volta sem nenhum resultado, infelizmente. Então, gostaria de deixar isso registrado aqui nessa audiência, tá? Porque realmente, do jeito que está, cada vez vai piorar mais. Não adianta você cercar e dizer, a lagoa é a natureza, não vai construir nada, vamos preservar, e, porra, não cuidar do esgoto, não cuidar do assoreamento. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Obrigado a todos. A você. E até a próxima. Deixa eu só fazer uma explicação, Marcos. Assim, o clipe não é a prefeitura, e as pessoas estão na mesma trincheira. Então, a gente concorda absolutamente com você sobre fazer a opção do cenário e tocar para frente. Se deu errado, foi com todo mundo conversando. Se deu certo, foi com todo mundo conversando. Não tem eu concordo contigo, está na hora de sair do plano do estudo, mas assim, as pessoas que estão aqui, todas essas pessoas, ninguém recebe R$1 ali. Jamel, Paulo Bideguem, Kátia, mas eles param a vida deles para estar aqui explicando para a gente. Então, acho que a gente não pode errar o culpado. Essa turma que está aqui não tem nada a ver com isso. Eles são igual a vocês. É igual a gente. Exatamente. Aliás, estão mais cansados do que nós. Eu posso dizer aqui tranquilamente. Mas eu acho que a sua presença é importante para fazer contraponto. E que bom que você está aqui, cara. Eu agradeço os seus vídeos semanais, porque me dá argumento para discutir com as pessoas. Diários, vídeo. Continue mandando, é importantíssimo para a gente ter vocês lá. Para fazer o uso da fala aqui do SOS Lagoa, o Cláudio Menezes. Aí depois vai o Ricardo Tucunduva, que está aqui, tá? Ainda temos o Cláudio Menezes aí no virtual? Minha caneta sumiu. Tá ouvindo? Oi, vamos lá, Cláudio. Boa noite, Daniel.
queria parabenizar você pela iniciativa, né? E as pessoas que conseguiram comparecer presencialmente e aqui no modo virtual como eu. E as minhas colocações são poucas, né? Você falou aí há uns instantes atrás sobre a questão das verbas, das propostas orçamentárias, das previsões orçamentárias, e se referiu 10 milhões para não sei o que da Lagoa, das 20 para não sei para onde, quer dizer, sobre essas verbas, né? Nós temos aqui em Piratininga, né, o POP e o Pró Sustentável, onde vieram do CAF 100 milhões de dólares. Quer dizer, como é que funciona essa previsão orçamentária sua? Aqui especificamente ela se refere. Se a gente tem 100 milhões de dólares em conta para serem gastos, né, nas obras de revitalização, e regularização e saneamento do sistema lagunar, principalmente na parte de Piratininga. Como é que fica essa verba? Como é que é essa verba? Quanto desses 100 milhões de dólares já foram utilizados? Qual é o demonstrativo? Como que a gente consegue obter, nós, população, obter um demonstrativo do que foi gasto em relação ao que foi captado pelo CAF, do que veio do CAF? Isso foram 100 milhões de dólares, não foram 100 cruzeiros, foram 100 milhões de dólares que vieram para o sistema. Né? E a gente não sabe como é que funciona isso, como é que está isso. Aí a gente vai para a questão da demarcação de Itaipu, perfeitamente. Você tem a situação, uma faixa de proteção já estabelecida a partir do decreto de 2010, 2011, mas você já tinha lá atrás as demarcações estabelecidas de orla legal, orla real e orla possível. Há mais de 20 anos, isso, 30 anos atrás. E como é que ficou isso? O que esse decreto ele observou e contemplou dessas demarcações anteriores? Né? Porque eu fico muito assim, temeroso quando vejo, vamos definir a demarcação da faixa de proteção da Lagoa de Itaipu. Perfeitamente necessário, emergente, urgente, absolutamente nada contra isso. Agora, a partir do momento que você estabelece uma demarcação em Itaipu e você eventualmente reduz alguma coisa, você disponibiliza certas áreas para ocupação, para a especulação imobiliária, você tem também um reflexo no sistema Piratininga, na Lagoa de Piratininga. Né? Que quer dizer, a Lagoa de Piratininga está vivendo esse problema hoje, por quê? Porque o canal de Camboatá e o canal de Itaipu, que nivelou a laguna com o nível do mar, trouxe de reboque via Camboatá a Lagoa de Piratininga. Né? Você tem hoje em Piratininga uma redução do espelho d'água, no mínimo, ela perdeu no mínimo 30% do tamanho que ela tinha. Né? Quer dizer, em função de intervenções que foram praticadas ao longo das últimas 3, 4 décadas, sem o menor cuidado nas questões ambientais, nas questões de preservação. Né? Você, quando fala, vamos fechar, vamos abrir o canal de Itaipu, perfeitamente. Como é que fica isso? Você tem as ideias, os projetos de estabilização da barra, de prolongamento do canal, do mole de pedra. Você tem para Piratininga as discussões sobre a questão do engordamento da praia. Você tem obras sendo realizadas absolutamente ao arrepio da vontade da população local, da comunidade local, né? Sem que se houvesse realizado nenhuma audiência pública, apesar das exigências para a realização. Né? Com relação à questão da ciclovia lá em Piratininga, na praia de Piratininga, onde se diz onde fizeram audiências públicas no ano de 2019 e 2018, conforme a prefeitura insiste em levar fotos, é uma falácia, porque não foram feitas audiências públicas. Foram feitas reuniões para apresentação
de uma ideia quando ainda não existia o projeto executivo nem detalhamento do projeto. Ou seja, não existia projeto. Ou seja, nunca foram feitas nem realizadas audiências públicas para discutir isso. Né? Você tem as obras do POP sendo realizadas, as obras do POP sustentável, você tem na parte no entorno da lagoa, onde já começou o processo de pavimentação, uma pavimentação sendo feita com 1 centímetro de camada asfáltica, onde o parâmetro mínimo de camada asfáltica no Brasil é de 5 a 7 centímetros. Os caras estão calçando com 1 centímetro, 1 centímetro de asfalto. Quer dizer, uma obra feita, por melhor que seja o projeto, por melhor... eu sou favorável, eu sou simpático ao POP, sou simpático ao Próprio Sustentável. Agora, sou absolutamente negativo em relação à empresa que está executando, porque não tem capacidade técnica, está realizando as obras com material de péssima qualidade, né? As pessoas estão denunciando aquilo diariamente e nenhuma providência é dada. Nenhuma providência é dada. Você vê as obras na Lagoa de Piratininga desde antes do túnel do Tibau, no túnel do Tibau especificamente, quando foi iniciada a obra, quando lançaram a pedra fundamental da coisa, vieram do governo federal mais de 30 milhões de reais. Cadê esse dinheiro? Que as obras não foram realizadas. E nunca ninguém é responsabilizado por nada, por nada. Quer dizer, as coisas são feitas empurradas goela abaixo e a gente denuncia, a sociedade civil organizada denuncia, as comunidades denunciam, todo mundo denuncia, grita, berra, esperneia e ninguém dá resposta nenhuma. Né? O antecessor aí falou que fazem os questionamentos e o retorno demora para vir, alguma coisa assim. Não tem retorno. A verdade é que não tem retorno. Você tem hoje meia dúzia de 2 ou 3 parlamentares aqui no município que são presentes. Tem você, tem o Paulinho, tem mais um ou outro aí que são mais presentes, né, nas questões de chegar até as comunidades e ouvirem as pessoas e tentarem fazer alguma coisa. Mas, quer dizer, essa casa ela é omissa. Né? A nossa Câmara Municipal é absolutamente omissa em relação a todas as questões que dizem respeito à região oceânica. A região oceânica hoje tem mais de 100 mil habitantes. Como é que funciona isso? Né? Como é que a gente pode fazer para sermos ouvidos? Né? Quer dizer, não é uma questão de política partidária, de ideologia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Agora, é uma questão de respeito. Né? Não existe um respeito, menor respeito por parte do Executivo e muito menos por parte do Legislativo Municipal em relação a essa população, a essas comunidades que estão aqui na região oceânica. Né? Obras sendo feitas de qualquer maneira, atabalhoadamente. Você tem uns exemplos assim, daquelas as rampas de acessibilidade, rampas de acessibilidade que desaguam num poste. Umas coisas, são coisas absurdas. Cláudio. Então, nós temos centenas de imagens, de denúncias, de situações que estão sendo trazidas e colocadas para o poder público e nenhuma delas são respondidas. Então, eu gostaria muito de saber o que pode ser feito para que a gente tenha fazer valer a nossa voz. A nossa voz não é uma questão de bater o tempo todo no poder público, mas as coisas que têm que ser batidas, elas têm que ter batidas e merecem resposta. Essa que é a minha colocação. Cláudio, obrigado, meu irmão. Essa aflição é de todos nós, né, bicho? Um instrumento para ser ouvido de forma mais eficiente. A gente está aqui usando um deles, que é a audiência pública, para a gente formatar algumas soluções mais objetivas. Bom, faltam só 3 pessoas. Eu queria pedir para a gente tentar ser mais breve, pessoal. Eu sei que é difícil, mas enfim, a gente precisa aí ter um compromisso de terminar pelo menos em 15 minutos. Queria chamar, então, falta o Ricardo, depois o Paulo Bideguem. Boa noite. Boa noite. Sobre o orçamento, eu questionei que foi gasto 115 milhões ali na área de Serra Grande e Santo Antônio. Mar à Vista. Alô? Tá bom agora?
Mara Vista e Santo Antônio. As obras estão paradas. Questionei até o responsável pela obra lá de Serra Grande, ele falou que se tivesse com 50 milhões na mão já tinha entregue a obra há muito tempo. Começou com 100 funcionários, hoje em dia não tem nem 10. Porque não tem dinheiro e a desculpa da prefeitura é sempre a mesma, é a pandemia. Eu não sei o que tem um orçamento de obra a ver com saúde, né? Mas tudo bem. E sobre, falaram sobre manifestação, a gente se manifesta porque a gente não é ouvido. Se o povo fosse ouvido, não aconteceria que nem aconteceu na legislatura passada, o prefeito ser preso, né? Por desvio de verba, né? Está solto até de novo. E sobre até o orçamento que você falou, eu queria até saber quantos por cento desse orçamento realmente existe? Todo ano o orçamento ele bota milhões e some o dinheiro, como é que é? Eu queria saber, porque deveria o Tribunal de Contas do Estado verificar isso. Porque se tem um valor para fazer a obra, tem que respeitar aquele valor anual. Porque ficar fazendo orçamento mambém, a gente já viu aí os governos passados, hoje em dia qualquer coisa que fazem ficam apunhando lá o governo atual, o federal. E ele faz direitinho para não dar problema. Agora, os orçamentos da prefeitura aqui, eles têm que respeitar o valor que vai... A obra lá de Serra Grande era para ter entregue dia 7 agora. Dia 7 agora é para ter acabado a obra. E não está nem na metade. Está lá a placa lá. Mais de 50 milhões. É essa aí, faz parte dessa obra de 52 milhões 610 mil. Sobre um dos que falaram do relatório aí, ele falou sobre IPCC. Não é para se levar a sério esses relatórios do IPCC. Todo ano muda, e eles só falam que vai acontecer daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos ninguém vai estar vivo para ver. Por isso que a gente fala que é daqui a 100 anos, 200 anos, vai subir 10 metros a água, vai morrer todo mundo. Sobre a lagoa, a gente tem que cobrar também águas de Niterói, porque é esgoto, muito esgoto jogado para lá. Tem uma multa de R$300 para quem joga esgoto, ela tem que cobrar, e a prefeitura tem que cobrar da água de Niterói, porque também tem um péssimo serviço. Você é ciente que falta água em toda Niterói, eles dão respeito, a gente tem que ficar de madrugada para ver se chega água na caixa, né? Aí, quer dizer, a água não chega, o esgoto é jogado no rio, lá onde que eu moro é o rio João Mendes, né? João Mendes, é esgoto. Chega lá na lagoa de Itaipu, esgoto. E cadê a cobrança da prefeitura? Já que é cobrar R$300 de multa para quem joga esgoto no rio, né? E eu acho estranho também, a prefeitura está fazendo a ciclovia em volta da lagoa. Se ele demonstrou que de 5 em 5 anos enche a lagoa e transborda, quer dizer, vai ser uma obra que vai durar 2 anos, 1 ano e meio, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai ter que refazer a porcaria da ciclovia que o nosso amigo Cláudio falou que não é nem 1 centímetro de asfalto. Quer dizer, nosso dinheiro é tratado como lixo por essa prefeitura, como lixo. Vai fazer a ciclovia num lugar que não é para fazer, que é na margem da lagoa, destruiu aí, ia destruir 800, né? Tu vê pelos cartazes aqui, 800 árvores, sorte que você e o pessoal aí do estado interviu, só destruíram quase 400, né? Esse cara que se diz prefeito e ambientalista, ele tinha que estar preso, gente. Ele tinha que estar preso, isso é crime ambiental. Isso é crime ambiental. Se isso aqui fosse uma casa decente, já tinha uma CPI para prender esse cara por causa dessas obras. São muitas obras em Niterói que não andam. Não andam. E tá ali, a lagoa parece um chorume. Nosso amigo ali disse que mora do lado do esgoto. Cambuinhas, tem aquele canal que é um chorume parece um morro. Tá lá há anos. Se eu morasse ali do lado, rapaz, eu juro que eu jogava uma bomba na casa desse prefeito, cara. Para ele ver como é que é morar do lado do chorume. E é só isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a você pela presença. Bom, Paulo Bideguem, passar a palavra para você.
E é isso mesmo, tem que vir aqui para falar mesmo, é isso. Paulo, está contigo. Eu queria focar no assunto, porque eu acho o seguinte, quem acha que não se deve discutir margem, porque isso não vai beneficiar a Lagoa, bom, eu acho que é melhor voltar para o primário e estudar e se informar melhor. Porque essa lagoa, a margem é tão importante quanto a própria lagoa. Então, o tema dessa audiência aqui é para discutir sobre a faixa marginal de proteção. Eu quero ir além só para dizer o seguinte. A Lagoa de Itaipu, como todas as lagoas do estado do Rio de Janeiro, à exceção de Araruama, elas oscilavam o nível. Ela subia e descia anualmente. Quando ela subia muito, a água dela ultrapassava a praia e aí começava a erodir a faixa de areia e ela ia esvaziando, igualava com o mar, ficava ligada com o mar um tempo, depois o mar fechava, começava o ciclo de novo. Quando essa lagoa subia bastante, quando tinha bastante chuva, a lagoa chegava até o corpo de bombeiro. Nós estudamos isso, vimos fotografias aéreas, e é fácil de ver isso, porque ficou a marca, como uma marca disso no chão, que seria esse fundo da lagoa. Ora, lagoa não é uma piscina estável em nível. Fundo de lagoa, cheia ou vazia, é terra pública. Lagoa é pública, então o fundo é público. Então a lagoa cheia é pública. O que se quer fazer hoje, ou de um tempo para cá, é fazer a ocupação de área pública, que era o fundo da Lagoa de Itaipu. Então eu acho que a melhor uma questão tem que ser resolvida isso aí. Tem que se e a faixa de marginal de proteção, ela foi feita para salvaguardar a terra pública também. Veja, esse solo que está sendo retirado do Parque Orla, porque ele não é adequado para a construção do Parque Orla. Ele está sendo retirado de lá do local para fazer as obras. É o mesmo solo que vão encontrar quando fizer a ampliação e quando quiserem fazer os loteamentos, os condomínios no entorno da Lagoa de Itaipu. A mesma formação geológica. Mesma coisa. O que vai acontecer? Vai começar a afundar, como foi lá na Barra da Tijuca, e aí, quando começar a afundar, os empresários vão correr e vão botar esse prejuízo nas nossas costas. Nós vamos ter que bancar isso aí. Tanto é verdade que a Cíntia colocou aqui, todas as estacas afundaram. Do projeto maravilhoso que era, das marinas e tal, só não fizeram sondagem. Aí botaram as estacas, todas as estacas afundaram da margem. Então, sou totalmente contra ampliar o mole, totalmente contra gastar dinheiro à toa para pessoas, meia dúzia entrar de barquinho. Tem que recuperar o canal daquele jeito, há possibilidade disso. Nós vimos estudos dos Estados Unidos, porque a gente não vem aqui berrar, a gente procura se informar, estudar para vir aqui colocar a questão como ela é. Manutenção é caríssimo de mole. Tem pessoas que acham, como a Hidroscience defendeu, que não tinha custo de manutenção no mole. Nós provamos que tinha, e era caro. Então, prolongar aquele mole vai impor um custo muito grande de manutenção. O mar mexe nas pedras, as pedras vão se deslocando. Lá na boca da barra da Lagoa de Saquarema, o mar dissolveu o mole. Dissolveu o mole. Lindo, eles fizeram um projeto, a COP fez, de maiores cientistas, abriram a barra da lagoa, fixaram ela com mole. O que aconteceu? O que está acontecendo na Lagoa de Piratininga, por causa do túnel. Tinha uma área de brejo que era fundamental para a produtividade da lagoa, área de brejo enorme, totalmente perdida, salinizou, virou um lamaçal. Toda a vegetação morreu, está morrendo lá na Lagoa de Saquarema, a última da lagoa. Genial, a solução genial. Abre a barra, deixa que o mar vem tratar. Então, eu acho o seguinte,
eu vejo, tento enxergar a coisa como pontos positivos e pontos negativos. Qual é o ponto positivo dessas últimas ações que o CLIP vem discutindo? Né? O CLIP aí, o que eu digo assim, o CLIP não é um órgão do governo do Estado. O CLIP não é uma ONG, como às vezes as pessoas veem, não sabem nem o que é CLIP e vêm criticar. O CLIP é um órgão do Estado. E a gente faz parte do CLIP, a prefeitura faz parte do CLIP, a sociedade faz parte do CLIP. Qualquer um pode ser do CLIP, é só ir lá. Só ir lá. Então, pontos positivos. Defendo sim o Parque Orla. Participamos, discutimos muito o Parque Orla. Defendo a renaturalização do Rio Jacaré. Defendo a ampliação da praia de Piratininga. Isso vejo como ponto positivo, estudado, discutido. Participei de 300 reuniões sobre isso. 300. Claro, podia ter feito 500. Houve muita conversa. Dentro do CLIP, fora do CLIP, lá na comunidade, fizeram várias reuniões. Aí as pessoas, não, quero isso, quero aquilo para desenhar o CLIP. Criar o Parnit foi um ato de coragem e eu defendo o Parque Natural de Niterói. Eu participei como voluntário de um grupo que ajudou a conceber o Parnit. Eu participei de um grupo que ajudou a criar o Parque Estadual da Serra da Tiririca, 2 anos de campanha, e no governo do Estado. Eu ajudei a ampliar o parque 3 vezes. 3 vezes. Agora, às vezes eu ouço as coisas, eu quero ver alguém que tem esse legado, tem outras pessoas que têm esse legado aqui. Mas quando eu morrer, eu deixei meu legado aqui em Niterói, então eu tenho autoridade para falar. De estudo, de ser cientista, de ser biólogo e falar essas coisas que eu ouvi aqui. Eu não vou defender cloroquina, não vai resolver o problema da lagoa. Então, o que de concreto temos aqui? O parque vai fazer 30 anos. É inaceitável engolir construções em lugar que era do Parque da Serra da Tiririca. Tudo bem, decisão judicial do STF tirou 3 áreas do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Mas há várias camadas de proteção. Há outras legislações que protegem aquelas áreas. Tirou do parque, mas não ganhou. Tem outras legislações. E isso nós temos que defender. Temos que defender essa orla da lagoa, essa faixa da lagoa de Itaipu, com um e dente. A gente perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. E não vamos desistir. Essa área não vamos perder. Não vamos perder, não tem como perder essa área. Porque senão, se a gente perder essa área e houver construção lá, nós todos aqui vamos ter que dividir esse prejuízo. Como foi no passado, de construir várias áreas, de permitir, de licenciar no passado distante, áreas, lembrando que licenciaram até lote dentro da lagoa de Piratininga. Então, é assim, o ponto fraco que eu vejo desse movimento, desse plano, dessas diversas atividades, é não forçar a água de Niterói ser mais eficiente. Isso eu acho um ponto muito fraco. A regulação desse contrato é muito, muito ruim. Não tem pressão em cima da empresa para ela cumprir meta, para ela cumprir... eu acho que começa a haver uma discussão se essa empresa, se vale a pena continuar com ela, ou se é melhor mudar de empresa. Porque tampouco queremos aceitar de volta, mas tampouco essa empresa não atingiu já o limite dela. Eu acho que já estão 20 anos de concessão e os rios continuam podres e continua o esgoto indo para a lagoa. Então, está na hora de botar outra empresa. Romper o contrato, pagar aí, sei lá, o que deve, ou não sei, e colocar outra empresa. Senão é chegada a hora de mudar isso. Ou colocar uma regulação mais robusta, uma fiscalização mais robusta. Não dá mais para ficar do jeito que está. Esse Se Liga é uma piada, esse programa Se Liga, né? Ela não tem meta, ela faz, e aí diz, não, está indo, foram vistoriados, nós vistoriando o quê? Então, assim, esse programa tem que mudar tudo nessa questão de esgoto, não está bem isso. Agora, as outras ações, eu acho que estão muito certas de acontecer. Quanto a esgoto,
acho que está fraco, tem que voltar para a prancheta, tem que redefinir isso e fazer uma fiscalização mais robusta, pressionar, ter meta. A maior prova de que não está dando certo é só olhar os córregos, todos podres. Quer dizer, tem muito esgoto indo para esse córrego, tem muito esgoto indo para a lagoa. Obrigado, Paulo. Queria até lembrar a vocês que chegou um plano municipal de meio ambiente, a gente fez audiência sobre ele, muito confuso, né? Foi um diagnóstico contratado por quase R$1 milhão para fazer, e ele foi retirado daqui depois da nossa audiência para reanálise técnica, de tão ruim que ele era. Então, é um compilado de leis de Votorantim, com não sei aonde mais, enfim. A gente aqui no mandato tem trabalhado, eu acho que o Plano Municipal de Saneamento pode pressionar muito a concessionária. A nota boa é que nesse plano veio um projeto de lei, uma minuta de regulação. Aí a gente precisa discutir se vai topar que seja mais um órgão e se ele vai ser pago pela própria concessionária ou se a gente vai querer fazer convênio com a Genersa, enfim. Tem muita discussão sobre saneamento, mas o fato é, a resposta do nosso ofício da EMUSA, e aí, Amanda, isso é muito bizarro, é que desde o início da concessão eles nunca foram multados, então a concessionária nunca errou. Isso assim, né? Isso não existe na história da regulação do Brasil e do mundo. Como que um poder concedente nunca multou por um vazamento, por qualquer erro? Então é inacreditável e precisa ser cobrado. Gente, tem o Maurício, depois eu vou passar, Maurício Boia, passa a palavra para o Vitor Lopes da Secretaria de Meio Ambiente, a Amanda responde alguma coisa e a gente encerra, porque realmente avançamos muito. Eu queria agradecer a todos. Maurício ainda está aí? Maurício Boia? Aqui. Pode falar, meu amigo, se puder ser breve, desculpa te pedir isso, mas é porque a gente avançou muito na hora. Pois não. Eu vou fazer umas colocações breves, só para ajudar a completar o que praticamente todo mundo já disse. Completando o que o professor falou, né, em relação ao IPCC, só para aquelas pessoas que ainda não sabem, o IPCC não é um órgão técnico, tá? O IPCC é tão somente um painel intergovernamental. Então, quando o IPCC diz que daqui a 50 anos o nível do mar vai subir, isso daí está longe de ser consenso científico. Não há consenso entre meteorologistas ou climatologistas quanto ao aumento dos níveis do mar. Todas essas conclusões são baseadas em modelos matemáticos. O modelo matemático é um algoritmo e você coloca o que você quer lá. E como outro colega falou aí, com muita pertinência, daqui a 100 anos ninguém vai nem lembrar quem foi que disse isso. Queria parabenizar o vereador pela ideia que ele colocou. Foi a primeira vez que eu ouvi em 20 anos dessa celeuma aí em torno da lagoa, alguém colocar a ideia de que o correto é indenizar os proprietários das áreas que eventualmente sejam atingidas pelo parque, porque, afinal de contas, alguém tirou dinheiro do bolso para comprar aquilo ali. Né? Eu fico, às vezes, até assustado, eu fico me beliscando para saber se a gente já não está vivendo num país socialista, em que o Estado vai lá e toma alguma coisa de alguém sem uma correta, uma prévia, uma justa indenização. Né? A gente está aqui querendo defender o que é o justo, mas a gente não pode defender isso apaixonadamente a ponto de esquecer conceitos de ética e de moral quando se defende um decreto que a própria lei diz que não pode ser usado, não é a ferramenta adequada para se mudar uma lei. Né? Se o parque é uma lei, o parque tem que ser ampliado por outra lei. Então, tudo bem, vamos defender porque é interesse nosso que o meio ambiente seja preservado, mas vamos lembrar que do lado de lá tem um outro ser humano também, né? Que eventualmente tem os seus projetos, seus sonhos de vida, e que não sai de casa todo dia de manhã para ser o vilão da novela das 7. Ele acredita naquilo que ele está fazendo. Então, eu acho que essa polarização não ajuda em nada. Então, queria parabenizar o vereador por essa colocação. Queria parabenizar os ambientalistas presentes, porque eu vejo que eles se engajam de forma assim
incrível, né, na luta por aquilo que eles escolheram defender, que é o meio ambiente, né? O meio ambiente, a flora, a fauna silvestre. Eu fico realmente encantado com pessoas que defendem de forma tão apaixonada assim, aquilo que eles acreditam que é a coisa mais importante da vida. Quem dera aqueles outros que se dizem militar na defesa de, por exemplo, levar o saneamento básico para as pessoas que moram na favela, tivessem o mesmo engajamento que os ambientalistas, né? Porque eu acho que, no meu ponto de vista, né, naquilo que eu considero que é prioridade, há uma inversão de prioridade, mas eu não estou aqui criticando os ambientalistas. Eles escolheram como prioridade cuidar do jacaré, do pato, do caranguejo. Eu gostaria que tivesse gente preocupada com a criança que mora na favela e brinca com o pé dentro de uma vala de esgoto, gente tão engajada quanto eles, né? Você vê, hoje a gente tem aí gente preocupada porque, eventualmente, a gente vai ter 3 mil, 4 mil, 5 mil, cada hora eu vejo um número diferente aí, as pessoas falam de números com uma facilidade sem apresentar comprovação. 3, 4, 5 mil apartamentos novos, né, nessa área de expansão aí no entorno da Lagoa de Itaipu. Mas, ainda que seja 3, 4, 5 mil apartamentos, serão 3, 4, 5 mil apartamentos que vão ter que passar por um processo de licenciamento ambiental. Depois que terminarem as obras, vão ter que passar por uma fiscalização de habite para poder tirar o habite, vão ter que estar ligados na rede de esgoto, vão ter que eventualmente fazer uma outorga onerosa, uma ampliação de rede de esgoto para poder estar ligado no esgoto. Hoje, segundo o próprio seu Gonçalo, né, que faz parte de um grupo do qual a gente faz parte também, a gente tem algo em torno de 3 ou 4 mil residências no entorno da Lagoa de Piratininga, jogando esgoto in natura todo dia dentro da lagoa, e isso não preocupa. Quer dizer, os 3 ou 4 mil apartamentos que vão botar esgoto na rede de esgoto preocupam, mas as 3 ou 4 mil casas que tem no entorno da Lagoa de Itaipu não preocupam. Entendeu? Então, enfim, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: eu faço parte do seguinte grupo, do grupo que pensa da seguinte forma: o parque municipal que a prefeitura está propondo, pelo que o senhor falou aí, ele é perfeito? Com certeza ele não é perfeito. Com certeza ele não é. Mas ele é ruim? Entendeu? Entre o perfeito e o ruim, tem o bom, tem o ótimo, tem aquilo que às vezes é viável. Talvez o ideal, né, se a gente quisesse colocar a prefeitura, e como muitos colocam aí, a especulação imobiliária, a iniciativa privada, as construtoras, como inimigo, eu não vou entrar no mérito se é inimigo ou não é, mas ainda que sejam inimigos, tá bom? Se ele está oferecendo uma bandeira de trégua, que é exatamente esse parque municipal, por que a gente não precifica isso? Por que a gente não senta para conversar com eles enquanto a gente ainda tem uma moeda de troca, já que teve alguns aí que colocaram que essa votação para esse parque vai ser comprada? Então, antes que essa votação seja comprada com vereadores que são compráveis, por que a gente não senta enquanto comunidade legitimamente reconhecida, com o Ministério Público junto, e a gente precifica isso e coloca em forma de outorga onerosa, se o projeto estiver entre o perfeito e o ruim, estiver ali entre o nível do bom e do ótimo, né, obviamente, o projeto da prefeitura. E essa outorga onerosa não serve exatamente para a gente indenizar esses 3 ou 4 mil moradores, né, 3 ou 4 mil residências. O morador vai a 20 mil, se tiver 4 ou 5 moradores por residência no entorno da lagoa, a gente está falando disso, 20 mil moradores, que estão hoje, todo dia, jogando esgoto in natura dentro da lagoa. Por que a gente não faz um projeto decente, em vez de fazer esse improvisado, esse puxadinho que estão fazendo, que é o POP, na parte urbanística, no entorno da Lagoa de Piratininga, e não derruba, tira todas aquelas residências e não faz um projeto decente que a gente possa se orgulhar de ter no entorno da Lagoa de Itaipu, no entorno da Lagoa de Piratininga. Okay? Um projeto de Minha Casa Minha Vida, com uma taxa de ocupação decente, com uma taxa de impermeabilização decente, com espaço para colocar ciclovia, com espaço para colocar jardins, com espaço para colocar calçada, né? Enfim, era só essa colocação que eu queria fazer. Desculpa se eu me estendi. Obrigado, Maurício. Vou passar a palavra, então, para o Vitor Lopes, que é o jurídico da Secretaria de Meio Ambiente. Eu te prometi que ia acabar 9 horas, amigo. Desculpe, hein? Está contigo a palavra.
Boa noite, Daniel, tudo bem? Eu prometo que vou ser bem breve também, porque para a gente não estender muito aqui, queria dar uma boa noite aí para Amanda, para o Jamel. Foi uma apresentação realmente muito engrandecedora, né? Então, acho que toda vez que a gente senta numa audiência pública como essa, com pessoas tão qualificadas, a gente sempre sai aprendendo um pouco mais. O próprio Gonzalo também, que já estivemos juntos hoje no Conselho de Meio Ambiente. Então, aí deve estar indo o Gonzalo hoje na 4ª ou 5ª audiência pública ou conselho, sempre um incansável. Eu queria tocar num assunto aqui sobre a demarcação, né, que é o tema principal da nossa audiência pública de hoje. O processo de licenciamento da instalação desses marcos físicos, ele está lá na secretaria, né? A gente está analisando esse projeto da AGEVAP com o CLIP, ele está em fase de licenciamento. O INEA já disse que o licenciamento realmente será nosso, mesmo pegando em algumas áreas do PESET, e a gente agora já fez praticamente as últimas exigências desse projeto. Faltam alguns esclarecimentos, algumas informações, mas realmente a gente acredita que rapidamente a AGEVAP e o CLIP poderão sanar para a gente poder autorizar a implantação desses marcos físicos. Realmente, uma questão que foi levantada até pela Amanda, quando teve sua fala inicial, foi a questão da possível mudança da faixa marginal de proteção pelo esse grupo de estudos que está acontecendo no INEA. Então, assim, é uma coisa que o projeto, a gente até levantou essa questão para a própria AGEVAP, para o CLIP, em reuniões que tivemos em conjunto, que é uma questão que preocupa, mas pela possível modificação desse limite e eventual instalação de marcos que depois tenham que ser alterados. Mas isso é uma coisa que o pessoal do projeto tem que ponderar quanto a possível mudança ou não. De outro lado, eu queria também deixar a Secretaria de Meio Ambiente, seus técnicos à disposição aí do FIO, presidente do INEA, para colaborar no estudo e nesse grupo de trabalho que tem visto nova redelimitação ou manutenção dos limites da FMP da Lagoa de